noite. Nós estamos aqui hoje com a proposta de fazermos uma roda mesmo, então pode fechar aqui, Mabel, por favor, vamos fechando mesmo. Quem está aí atrás, Andressa? Entra para a roda. Vem, vamos? Que tal? Também trouxe. Em homenagem. Então, uma alegria muito grande, Walter, tê-lo aqui conosco. Este é o nosso curso de pedagogia e vou falar um pouco da formação, da atuação do professor Walter, para a gente fazer hoje uma experiência bem nos moldes do que ele tanto nos ensina. Walter é professor, pesquisador na Universidade Estadual do Rio de Janeiro e na área acadêmica tem muitas pesquisas, muitos orientandos de TCC, dissertação de mestrado, tese de doutorado, estágio de pós-doutoramento, e o forte do grupo do Walter, que o Walter coordena, para além desse espaço acadêmico, na minha leitura, a extensão. Walter, o NEF é o Núcleo de Educação, Filosofia e Infâncias, Núcleo de Estudo de Filosofias e Infâncias. É o grupo cadastrado na UERJ, que o Walter coordena. E eu coloquei até em alguns grupos hoje de WhatsApp, né, para vocês conhecerem mais também. E são muitos projetos de extensão. Extensão é aquela que pega toda essa produção, todos esses saberes construídos em um espaço público, em um espaço democrático e leva isso para além dos muros da universidade. Nosso curso, Walter, é Pedagogia, com ênfase no educador social, para espaços não formais também. Então, trazer o Walter aqui nessa noite também é dizer desse espaço, dos espaços não formais, das potências também, projetos de extensão, de levar adiante também, de fazer circular todo esse saber que nós temos construído, né, historicamente nas universidades, nos institutos federais. O Núcleo de Estudos Filosofias e Infância, o NEF, ele tem uma editora. Mandei o link para vocês passearem no núcleo. A editora tem várias obras gratuitas. E, neste momento, a editora fez também algumas impressões para um evento, para o colóquio que nós teremos. Vou falar um pouquinho do colóquio também. E o Walter trouxe alguns exemplares, né, a R$30 dessas obras impressa, mas muitas obras estão lá para serem baixadas de forma totalmente gratuitas. Esse aqui que eu tenho em mãos, Paulo Freire, um menino de 100 anos. Vai ser loguinho um convite também, uma pergunta para a gente começar essa noite. Eu coloquei algumas colinhas aqui. O colóquio, né? Eu falei que esses livros foram impressos também para o colóquio. Esse colóquio é CIF, Colóquio Internacional de Filosofias e Educação, não é a infância, NEF-CIF. O colóquio é uma experiência que o título dessa conversa nossa hoje, né, algumas aproximações entre a Panecástica e Paulo Freire. E a gente fala muito sobre isso no ensino, principalmente, né, nas pesquisas. E a potência que a gente encontra no colóquio é justamente toda aquela subversão que nós tanto lemos e tanto falamos
e que nos moldes, né, que nós temos, muitas vezes nós não conseguimos romper. A experiência do colóquio é que a gente já vai fazendo o convite também para as próximas edições, né? Nesse momento estaremos indo 5 pesquisadores do IFG, mas fica o convite também para pensarmos já para as próximas edições, ampliarmos também para pesquisadores discentes, servidores técnicos administrativos, docentes. Ao chegar no colóquio, tudo que é panecástica, né, que a gente pensa enquanto filosofia, de que tudo está em tudo, e tudo que Freire também pensa, né, a potência que há em Freire da horizontalidade nas relações, a gente chega no colóquio e depara. Porque lá não tem essa pessoa que se apresenta, pega, né, geralmente a gente organiza, estrutura. Lá a gente começa com uma pergunta, uma roda, e a gente encerra com a pergunta. Então, para submeter no evento, a gente já tem que ter várias perguntas. E como é difícil a gente fazer pergunta, né? Na pedagogia da resposta que a gente tem, como é difícil a gente parar e perguntar. Então, lá na proposta já começa desafiadora. E eu estou falando do CEF, né? Esse colóquio. E também na hora de estarmos entre os pares, ninguém se apresenta pelo seu título, pela sua pesquisa. A gente começa a dialogar entre iguais através das perguntas. São as perguntas, o desejo de saber, isso que vai unindo cada grupo. Então, uma experiência também que ímpar, necessária, e que lá no site também do NEF, a gente encontra muitas informações. O Walter já esteve conosco na aula inaugural, eu anotei que em 2020, em dezembro de 2020. Naquele momento, ele veio para a nossa aula inaugural, porque nós tínhamos acabado de estudar, esmiuçar essa obra, e ele veio também para falar conosco justamente desse título. A aula inaugural, o título era Paulo Freire, mais do que nunca. Em 2021, dezembro, ele também esteve conosco. Tempos de pandemia, esses 2 encontros foram pelo MIT, que foi na CECITEC com o campus Anápolis, que a professora Aline, que é do campus Anápolis, está aqui hoje conosco. Muito obrigada, Aline. A Aline, seja bem-vinda ao nosso campus. A Aline mediou, né, esse diálogo também entre a filosofia panecástica e a obra de Paulo Freire. Essa mediação, essa interlocução entre as filosofias está posta também no capítulo 2 desse livro aqui, que o Walter vai conversar conosco sobre ele também, sobre várias obras, quando fala justamente do que une o Jacotot, criador da filosofia panecástica, com Paulo Freire, que é esse princípio da igualdade, da horizontalidade mesmo, né? Do diálogo, um diálogo que acontece quando estamos entre iguais. Então ele veio em 2020, 2021 e agora em 2022. E eu lembro que em 2021 ele falou assim: olha, o próximo a gente vai fazer. Lembra, Andressa? Quando presencial, né, gente? E deu certo. Então a gente te agradece muito, Walter, por essa parceria, pelo NEF, né, pelo CIF, você como líder, por estar aqui contribuindo e muito com a formação inicial dos pedagogos e das pedagogas. E o convite hoje é para uma roda de conversa. E como ele muito nos inspira, a gente começa com perguntas e vamos circulando isso aqui, esse microfone, e aí você conduz, tá? Da forma aí que forem aparecendo as perguntas. Eu fiz várias aqui. Para começar, né?
Tem uma coisa que eu queria saber desde a época da Aline. Os 100 dias da sua viagem, lembra que você falou, depois a gente conversa, né? 100 dias da sua viagem, em comemoração também ao centenário de Paulo Freire. O que você experienciou, aprendeu com o Nordeste brasileiro? Acho que, para começar. Muito obrigada. Gente, obrigada pela sua presença. Obrigado, Susana. Boa noite a todas, a todos. Agradeço o convite, a presença de vocês. Susana falou agora que ela já tem uma pergunta, não é? Ela já fez uma pergunta. E o que a gente faz quando recebe uma pergunta? Tem outra, parece que tem muitas, mas temos uma. Quando recebemos uma pergunta, o que fazemos? Hein? Outra, respondemos, outra pergunta, pensamos. Refletir sobre a pergunta para que ela mesma possa dar uma resposta. Refletir sobre uma pergunta para que ela... Temos mais de um microfone. Mas essa pergunta podia ser respondida. Espera aí que vou ir passando. Bom, primeiro, eu acho que é uma honra a gente receber você aqui presencialmente. Estou muito feliz. E difícil. Eu queria também saber essa resposta, mas com você eu sei que é meio complicado. Mas, eu tenho muita curiosidade de saber como foram esses 100 dias também. Mas, deixa eu ver. Mas você não respondeu a minha pergunta. Minha pergunta era o que você faz quando você tem uma pergunta? Geralmente a gente responde. A gente encontra a melhor maneira de responder. Ainda mais a gente, professor, né? Quando alguém te dá uma pergunta ou uma pergunta, você primeiramente responde, de imediato, sem titubear. Muito bem. Tanto que você de fato respondeu a minha pergunta. Sim. Então, quando temos uma pergunta, uma possibilidade é responder. E qual é o problema de responder uma pergunta? O problema é que você encerra. Ou seja, o que é uma pergunta? O que é uma pergunta? O início de uma reflexão. Uma curiosidade. Uma pergunta é uma curiosidade. Quando a gente tem uma pergunta, a gente expressa uma curiosidade e convida a pensar nessa curiosidade. A Susana está curiosa sobre aquela viagem dos 100 dias e expressa essa curiosidade com uma pergunta. Quando a gente responde uma pergunta, o risco maior é que a gente esteja acabando com a curiosidade que a pergunta contém. Ou seja, se eu quero saber alguma coisa, estou curioso por alguma coisa, e alguém me responde isso que eu quero saber, a chance de que minha curiosidade diminua é muito grande. E a Susana falou também da relação que procuramos entre Paulo Freire e a panecagem. E vocês devem ter lido isso de Paulo Freire, que entre tantos livros que escreveu, tem um que chama Por uma Pedagogia da Pergunta. Nesse livro, ele diz que o problema principal da educação no Brasil é que ela vem sendo uma pedagogia da resposta e não da pergunta. Ou seja, um pouco como é teu nome? Andressa, um pouco o que a Andressa falou anteriormente. Nós pensamos que, como somos professores, temos que responder as perguntas. E Paulo Freire diz: quando fazemos isso, castramos uma curiosidade. Então, o que fazer então? Se parece que responder não ajuda muito, o que
que fazemos com uma pergunta, se não respondermos? Que outra alternativa poderíamos fazer? Temos uma curiosidade expressa numa pergunta. O que poderíamos fazer com essa pergunta para, em vez de castrar a curiosidade, alimentar? Fazer com que quem tinha uma curiosidade tenha mais curiosidade, ou cresça na curiosidade. O que poderíamos fazer com a pergunta da Susana para que Susana fique mais curiosa e não menos curiosa? Outra pergunta. Indagar. Como? Indagar, quanto mais você Indagar. questionar, Isso, questionar gera mais. curiosidade. Então, a pergunta tua, Susana, era... Como era a pergunta? 100 dias. Ótimo. Vocês veem que acontece uma coisa interessante também. Quando a gente repete uma pergunta, ela vai mudando, já é outra pergunta. Na verdade, eu vou confessar uma coisa. Eu me lembrava muito bem da pergunta. Só que eu queria escutar para ver se de fato essa pergunta continuava a mesma ou tinha mudado alguma coisa. E de fato mudou. Porque agora a pergunta até se tornou mais interessante. Porque antes era uma pergunta sobre mim. Agora é uma pergunta sobre o povo nordestino. O que o povo nordestino te ensinou? O que você aprendeu? É uma pergunta bem diferente, não é? Mais interessante. Mas então, temos a pergunta da Susana, que... Como é a pergunta, Susana? Porque isso é uma coisa que a gente pode fazer com uma pergunta, repeti-la, até que fique diferente. Agora fala sério, fala bem. Não me engane, não diga outra pergunta. Agora não tem mais pergunta. Qual é a pergunta? Na sua viagem. Na minha viagem, parece que tem uma viagem. Mas você sabe se... Qual viagem? Porque você fala de uma viagem como se todo mundo soubesse. Você sabe de que viagem está falando Susana? Não, né? Qual é a viagem de Susana? De 100 dias. Uma viagem de 100 dias? Você conhece uma viagem de 100 dias? Susana, ninguém conhece essa viagem. No ano do centenário do Paulo Freire. Sim, o que tem? Teve muitas comemorações. Isso. E aí você articulou essa viagem nesse centenário. E eu quero saber das suas vivências, do que você ampliou na sua bagagem. Eu já mudei de novo. Sim, mas voltamos ao início. Voltamos para mim. Esquecemos ao Nordeste e voltamos a mim. Mas a questão é que a gente tem uma pergunta. Isso é uma coisa boa que nós fizemos agora. A gente escuta, repete uma pergunta e a pergunta vai encontrando forma. Vamos escutar. Que tal se a gente escuta outras perguntas? Vocês têm alguma pergunta? Porque vejam, quando nós vamos a uma palestra em geral, as perguntas acontecem no final, não é? Geralmente acontece a palestra primeiro e as perguntas vêm no final. Mas é difícil pensar sem uma pergunta no começo. Senão a gente é conduzido sem pergunta, porque a pergunta é uma curiosidade. Se a gente não tem pergunta, não tem curiosidade. Como pensar sem curiosidade? Então, será que a gente tem que procurar uma pergunta no início? Eu estou suspeitando uma coisa. Porque até agora temos só uma pergunta. Mas eu estou suspeitando que até todo mundo aqui ter uma pergunta, a gente não vai poder começar. Porque a gente só começa quando está curioso. E como sabemos que a pergunta de um é a pergunta do outro? Não seria melhor que todo mundo encontre sua própria curiosidade, ou seja, sua própria pergunta? Podemos pensar sem curiosidade, sem pergunta? Podemos começar alguns e outros não começarem, ou só começaremos quando todos estejamos começando?
Quando começa um pensamento? Quando começa uma palestra? Como você chamou, Susana? É isso aqui? Uma roda? Não, uma roda de conversa. Quando começa uma roda de conversa? Nossa roda aqui já começou? Já? Quando? Quando começou as perguntas. Mas você tem uma pergunta? Eu vou esperar um pouquinho mais. Então ainda não começou. Pode uma roda começar se alguém não começa? Então não começamos. Alguém acha que começamos? Ele também acha que começamos. Você não me acabou de dizer que não tem nenhuma pergunta ainda? Sim. Mas já foram feitas outras. Mas uma roda que está formada aqui por tanta gente, pode começar quando só alguns perguntam? Tem que começar quando todo mundo pergunta. Então, começamos? Tem que ser coletivo. Começamos ou não começamos? Não começamos. E se não começamos, estamos onde? O que tem antes do começo? O começo não é o começo? Eu acho que ele vai me segurar. Em 2020. Em 2020? Eu Estamos em participei 2020? da aula inaugural no ensino remoto, Você participou? quando a nossa turma iniciou, né? E você estava lá e eu acompanhei e participei até da pergunta. E aí? Na época eu perguntei para você, foi uma questão que surgiu sobre o progresso. E você perguntou para mim, né? Mas o que é para você o progresso? Eu fiz um comentário do sertão que o pai da minha tia, na época, sempre brincava, né? De que o progresso, o asfalto traz o progresso, aquela coisa toda, mas também traz outros problemas. Mas trazendo para Paulo Freire, eu estou ouvindo muito essa questão de que ele fez mudanças na pedagogia, né, no ensino em geral, mas aquelas pessoas que não conhecem realmente Paulo Freire, eles falam mal, eles julgam. Inclusive, eu tenho ouvido muitas chacotas sobre o curso que eu escolhi, né? Pedagogia. Os pedagogos vieram para estragar a educação, e eu não vejo dessa forma. Então, quando alguém te pergunta sobre Paulo Freire, como a gente deveria agir nessas condições assim de... Porque a pessoa parece que não aceita o fato que ele veio para trazer mudanças e melhorias, né? Muito bem. Como é teu nome? Denise. Muito bem. Temos outra pergunta, verdade? Ou seja, a pergunta da Denise Sobre Paulo Freire, né? sobre Paulo Freire. Todo mundo escutou a pergunta? Não, né? Então, a pergunta... Eu vou repetir a pergunta. Você, Denise, diga se a minha pergunta é tua pergunta. A pergunta da Denise seria, já que Paulo Freire é tão criticado, o que a gente deveria responder quando nos perguntam ou quando criticam a Paulo Freire? Isso é a pergunta? Muito bem, então temos o começo da Susana, sobre o que eu aprendi na viagem dos 100 dias para comemorar os 100 anos de Paulo Freire, e a pergunta da Denise, o que respondemos quando criticam Paulo Freire? Vejam que interessante, que as duas perguntas, o que tem em comum? Paulo Freire. Ou seja, são duas perguntas sobre Paulo Freire. Muito bem. Então parece que Denise está querendo começar com sua pergunta, Susana já tem tempo que quer começar. Sim. O senhor também queria começar. Bruno. Boa noite a todos. Assim, eu acredito que a roda de conversa ela inicia quando há essas provocações. A partir do momento que se une uma coletividade para tratar de um determinado assunto, já começou uma roda de conversa. Assim, acredito que está sendo gerado dentro de cada um aqui um questionamento. E a roda de conversa, por ser algo informal, ela está sendo gerada dentro de cada um e vai ser externalizado isso aí. Eu tenho uma pergunta. Peraí, porque tu mudou de assunto para a roda de conversa. Então, peraí. Então, Bruno voltou, porque temos várias questões em andamento, paralelas. Então, para Bruno, já começamos há muito tempo. Há muito tempo? Quanto tempo? Há quanto que começamos?
a partir do momento que foi anunciado que teria essa roda de conversa, já gerou uma roda de conversa dentro de cada um. Sim. Então, olha só, atenção. Bruno diz que nós começamos antes de chegar aqui. Começamos quando foi anunciada a roda de conversa. Mas por que quando foi anunciada? Não seria quando foi pensada? Quando foi planejada? Quando foi sonhada? Não será que começamos em 2020, quando falamos que nós iríamos encontrar presencialmente em 2022? Então, já tem 2 anos essa roda de conversa? Não, mas peraí. Tem pessoas que... Todo mundo estava em 2020? Não, tem muita gente que não estava. Eu acho que aqui tem gente nova. Pode uma roda de conversa começar se não todos estão presentes? Vão se agregando. Então vai começando. Em 2020 começou? Todo mundo concorda que essa roda começou em 2020? Para alguns, sim, né? Para alguns. Alguém acha que não começou em 2020? Essa roda. Todo mundo concorda que começou em 2020? Todo mundo? Não, né? Por que não? Porque para nós começou quando foi anunciado que havia esse momento, e aí a gente começa a dialogar com o que vem, qual o debate que tem. Então, para nós que não estávamos em 2020, esse debate, essa roda de conversa começou ontem, e a gente foi pesquisar quem é o senhor, e aí a gente começa a dialogar com o seu conhecimento, com o que o senhor escreveu, mas quem não estava aqui pode ter pego de surpresa e não estava. Eu vou esperar que todo mundo do IF, quem não está aqui, que está ali na sala de aula, a roda de conversa, se eu pensar que não começou, não vai começar nunca, porque em nenhum momento todas as pessoas vão poder participar. Sempre começou em algo disso. Como é seu nome? Érico, então, Érico disse uma coisa bem interessante, né? Que essa roda não vai começar nunca. Que é ótimo, ou seja, Tem movimento, né? Tem bastante movimento. ou seja, não, mas é uma questão importantíssima, porque como nós podemos saber que a coisa começa? O mundo, por exemplo, os cientistas até um tempo atrás pensavam que tinha um Big Bang, não era? Que tudo começou com o Big Bang, mas recentemente descobriram que tinha coisas antes do Big Bang, que o Big Bang não era o começo. E a suspeita é que sempre vai encontrar uma coisa antes do começo, ou seja, a suspeita é que talvez o mundo não tenha começo. E se o mundo não tem começo, uma roda tranquilamente pode não ter começo. Ou seja, por que pressupomos que uma coisa tem que começar? Será que essa roda precisa começar ou talvez nunca vai começar? Aline? Boa noite a todos, a todas. Boa noite, professor. Prazer conhecer pessoalmente, né? Porque nessa época de pandemia víamos só pela webconferência, pelas telinhas, né? E mesmo assim nos contagiou, né? Com conhecimento, com alegria, né? É só luz, né? É muito bom. E essa energia transmite mais ainda presencial. Por que eu estou falando isso, né? Eu faço parte do grupo de pesquisa da FENECAST. Todo ano eles organizam, né, uma coletânea, vocês devem ter conhecimento, né, das obras publicadas, né, organizadas por esse grupo de estudo, a qual também me orgulho muito em fazer parte, e neste ano eu sou uma das organizadoras, né, da coletânea. E a primeira pergunta, né, acho que a vida é feita de perguntas mesmo, que eu falei, pronto, e agora o que eu vou escrever, né? Eu tenho que escrever, né? Organizando, eu vou escrever. E nós estamos num momento... Passamos por um momento também de várias perguntas. Eu acho que ninguém ficou sem se questionar na pandemia. O que será amanhã, como será a educação, como será a saúde, como eu vou comer amanhã, vou estar vivo. Eu acho que esses 2 anos foram anos de perguntas. Não sei vocês, mas eu perguntava o dia inteiro, né? Será que eu vou envelhecer? Será que a gente vai sair daqui quando? E nós fomos, né, orientados a escrever agora.
nós podemos ver vários artigos sobre esse período pós-pandemia. E eu pensando no que eu escreveria, eu coloquei lá, né? Não sei se vai prestar não, mas eu escrevi. Saúde mental, porque eu coordeno um curso, chama Comércio Exterior, aqui em Goiânia eu acho que não tem, né, no campus. É o curso de Comércio Exterior, e nós percebemos que os alunos voltaram, não é palestra não, eu não libero o microfone, gente, né? O professor fala demais. Os alunos voltaram, não só os alunos, que é injusto falar isso, os professores, nós voltamos com dificuldades de interagir novamente, de se sentir à vontade. Lá agora nós brincamos, eu abraço, eu beijo, eu cumprimento, ainda nós estamos reaprendendo a viver o que era a nossa rotina, né? Então eu escrevi sobre saúde mental, pós-pandemia, uma reflexão sobre, não pede depois para repetir a pergunta que também não vai dar certo. É uma reflexão sobre os sonhos possíveis, sobre a esperança, a igualdade, né? Nós falamos muito sobre igualdade, desigualdade na pandemia. Então eu coloquei saúde mental, pós-pandemia, uma reflexão sobre sonhos, igualdade, esperança, aí que entra, né? Eu coloquei na visão freiriana, né? Eu falei, e aí, agora essa é a minha pergunta, como que seria essa visão freiriana nessa pós-pandemia? Ótimo, obrigado. Obrigado. Você ligou? Acho que Oi. Tem aqui meu microfone, né, que a gente pode dar continuidade. Professor, Dá uma continuidade. enquanto, né, o problema técnico se resolve, meu nome é Eliene, boa noite a todos e todas. Né? Eliene? Eliene, L-N. O Bruno está resolvendo ali. Também como professora, né, na pedagogia, e aqui hoje com os estudantes da EJA, né, da modalidade jovens e adultos da enfermagem. E aí eu estou aqui refletindo, pensando como eles, o que nós estamos fazendo aqui com o curso de pedagogia. Mas é exatamente para compreendermos a importância, né, de Paulo Freire, quando o professor Walter nos traz e vai responder muitas perguntas, né, essa relação da humanidade, a compreensão de identificar o outro e dar possibilidades ao outro, a formação humana. E isso vai refletir também, né, nas nossas ações, nas nossas experiências. Oi. Então, talvez todos não tenham ouvido, mas é esse link que essa fala não está direcionada apenas para um determinado curso, mas para a formação como um todo. E isso é importante, que a gente engrandece a partir do momento que nós estamos abertos a observar outros espaços, outros territórios, outras realidades, porque nós tiramos muito a experiência por nós mesmos. Eu vivo dentro dessa cadeira verde e muitas vezes eu não acredito que possa ter uma cadeira azul. Então, a possibilidade de nós ampliarmos a nossa visão de mundo, a nossa visão de sociedade, isso está muito presente nas obras de Paulo Freire e nesse processo de formação humana, que sejam trabalhando com a saúde, com a educação, mas isso é um vínculo muito forte que faz parte da nossa essência. Bruno, acho que é a bateria. Acho que as pilhas estão acabando. E tem mais lá. Vamos sem microfone. Sem microfone, podemos? Continuamos. Então, temos
várias perguntas, não é? A pergunta da Susana sobre a viagem, a pergunta da Aline sobre como é a missão de Paulo Freire, Saúde mental, né? sobre saúde mental, como nos equipar para as pandemias. A pergunta de Eliane, como A relação desses dois para também, né, para outros cursos, outras áreas, não só a pedagogia. a importância de Paulo Freire para outros cursos, para outras áreas. Qual é a conexão entre as perguntas? Como a gente pode fazer? Quando temos uma pergunta, vejam o que estamos tentando fazer aqui. Lembrem, eu tinha dito para vocês, geralmente as palestras começam primeiro com uma fala e depois vem perguntas sobre a compreensão dessa fala. As perguntas vêm no final. Eu disse para vocês, vamos tentar inverter isso, vamos tentar colocar as perguntas no início. E o que estamos tentando fazer agora é escutar as perguntas, que é por onde cada um de vocês quer começar. Lembrem, as perguntas são como começo, como início. A gente entrou depois nessa conversa sobre se começamos ou não começamos. E parece que algumas pessoas estão começando. Ou como o Bruno disse, já começaram algumas pessoas quando começaram a se preparar. Quando executaram a atividade, começaram a pensar, começaram a ler. E Paulo Freire apareceu muito aqui. Como responder também às críticas de Paulo Freire, a pergunta da Denise. Como enfrentar, como responder às críticas ou quando alguém nos pergunta sobre Paulo Freire. Então temos várias propostas de início. E Paulo Freire, que muitas vezes se fala de um método Paulo Freire, podemos entrar nessa questão. Mas Paulo Freire, ele dizia que na verdade ele não tinha método. Que o mais importante dele não era, ele não se interessava muito pelo método. Ele dizia que o método cada um tinha que procurar. Que na verdade chegava a dizer mais uma coisa, que cada professor é um método. Ele diz assim literalmente, cada professor é um método. E Paulo Freire, a respeito dos começos, sabe uma coisa que dizia Paulo Freire, muito bonita, que eu gostaria de compartilhar para ver como soa em vocês. Paulo Freire, mais uma vez, ele dizia que ele estava sempre no começo. Eu estou sempre no começo, dizia. E dizia mais, que educar tem a ver com estar no começo e com propiciar começos. Paulo Freire dizia que ele estava sempre no começo. O que pode querer dizer estar sempre no começo? O que pode significar? Como vocês... Agora eu tenho uma pergunta. O que significaria estar sempre no começo? Alguém gostaria de pensar algo sobre essa pergunta? Ou alguém tem alguma outra pergunta que gostaria de colocar? Como? E aonde fica o recomeço? Se eu Denise estou pergunta. procurando iniciar, se eu estou sempre no começo, e o recomeço? Muito bem. Denise se pergunta pelo recomeço. A gente ainda não sabe se começou. Não sabemos o que é o começo e quando se começa. E Denise já vem uma outra ideia ligada ao começo, o recomeço. No começo de quê? Uma ótima pergunta. Que ele não diz. Parece que pode ser muitas coisas. Mas a questão é que o estar no começo parece ser um modo de relação com muitas coisas. Ou seja, vamos supor, você se interessa por estudar. É como se Paulo Freire dissesse, eu estou sempre começando a estudar. Ou você se interessa por desenhar.
Paulo Freire diz: eu estou sempre tentando me manter no começo de desenhar. É como se ele quisesse estar sempre no começo daquilo que se propõe a fazer. O que significará querer estar sempre no começo? E que relação tem isso com o que nós estamos pensando aqui? Agora, vocês não façam o que eu estou tentando não fazer. Quando vocês fazem uma pergunta, vocês devem ter percebido. Quando vocês fazem uma pergunta, todo o meu esforço é não responder. Percebe? Por quê? Por que será que eu não estou respondendo? Porque eu quero que vocês fiquem com a pergunta. Ou seja, eu quero que vocês fiquem no começo. Ou seja, eu quero que vocês fiquem onde ficava Paulo Freire. Percebem? Se a gente tem uma pergunta e responde, a gente esquece o começo. Porque o começo é a pergunta. Quando a gente responde, vai para o final. Percebem? Então, não respondam minhas perguntas, porque senão vocês me levam ao final. E eu estou tentando ficar no começo. Percebem? Vocês aceitam ficar no começo? Então, despreocupem-se das respostas. Pensem tentando ficar no começo. Por exemplo, temos uma pergunta. O que significa para Paulo Freire estar no começo? O que significa para Paulo Freire estar no começo? Que tal se, em vez de responder essa pergunta, a gente oferece outras perguntas a essa pergunta? Boa noite, gente. Meu nome é Guilherme Mercedes, sou estudante da Época de Fernandes. Nesse ponto de vista aí, que eu acredito, que cada dia para Paulo Freire era um começo. Peraí, você vai responder? Cada dia sim, vou responder. Não, porque se você responde, tira o começo. Tenta responder com outra pergunta. Eu sei que Paulo Freire é uma pessoa importante, entendeu? E através de cada aprendizado, pela sua virtude intelectual que ele sempre teve, cada dia para ele era um momento de dar essa expressão às suas opiniões quanto no princípio social, na característica da humanidade, né? Que é um conceito de respeitar o ser humano, entendeu? Em várias áreas, né? Tanto na pedagogia tem uma característica de ter uma opinião, um aprendizado, de entender, né? Cada ser humano, lapidando a educação de cada indivíduo. Boa noite a todos. Duas perguntas. Boa! Foi começo. Esqueci Recomeça. Primeiro, que tipo de formação e que coragem que permite tocar uma dinâmica dessa? E a segunda por que é tão difícil permanecer com isso? Nossa, essa foi profunda. Ramon, super obrigado, Ramon. Nos deu um presente, né? Porque Ramon perguntou por quê. Até agora nenhuma pergunta tinha começado com por quê, como a segunda pergunta de Ramon. Por que é tão difícil ficar no começo? Que são as perguntas do porquê, são as perguntas mais infantis, as perguntas mais profundas, mais difíceis. Por quê? Por que é tão difícil ficar no começo? Porque percebem o que nós estamos tentando fazer aqui, como o Ramon sugeriu, é muito difícil. Vocês não falam muito da igualdade? Não falam muito? A igualdade não é uma coisa principal, como a Aline falou? Bem, o que eu estou tentando é convidar todos vocês a uma experiência de igualdade. Ou seja, onde todos perguntemos. Porque se vocês perguntam e eu respondo, ou alguns outros respondem,
As respostas podem ser muito bonitas, mas as respostas negam a igualdade, porque as respostas supõem que alguém não sabe e por isso pergunta, e outro sabe e por isso responde. Percebem? Então, Ramon, embora é muito difícil, e realmente está sendo muito difícil, você não acha que é necessário? Porque se a gente quebra essa lógica, a gente nega a igualdade. A gente pode fazer o discurso mais bonito sobre a igualdade, mas estaria fazendo ele num exercício e numa experiência da desigualdade. Vocês percebem? Uma outra coisa que a gente pode fazer com perguntas é traduzi-las. Eu vou traduzir a pergunta do Ramon. Por que é tão difícil experimentar a igualdade? Que para mim é uma tradução da pergunta do Ramon. Por que é tão difícil só perguntar ou fazer perguntas ou perguntar? Aí, já te passo, que aqui... Fiquei pensando, porque é tão difícil nos admitir, principalmente pedagogos, aqui, né, no lugar da ignorância. Ótimo. Mais uma tradução da pergunta do Ramon. A pergunta do Ramon está sendo traduzida a várias línguas. Por que é tão difícil nos perceber como ignorantes? Eu gostaria, meu nome é Shirley, sou estudante de pedagogia. Eu gostaria de saber se até no final da roda de conversa vai ter resposta para cada uma dessas perguntas. Shirley. E você ainda bate palmas? Shirley acabou com o nosso exercício e ainda é comemorada. Shirley, ou seja, a sua pergunta seria como dizer: experimentar a igualdade por um tempinho pode até ser divertido, mas eu quero a desigualdade, por favor. Quando vai ter desigualdade? Vai ter um momento em que alguém vai fazer que minha ignorância acabe de uma vez por todas? Shirley, que é isso, Shirley? Shirley, você está como pedindo assim: castigue-me, mostre-me que somos desiguais, que eu não consigo pensar nada por mim mesma. Responda, por favor. É isso, Shirley? Mas, Shirley, você não consegue pensar por você mesma as respostas das perguntas? Tentou? Geral. Sobre todos os professores. Muito bem. Quem mais tem uma pergunta? Por que é tão necessário concluir um conceito, um pensamento? Pergunta, faz para a Shirley. Shirley, ela tem uma pergunta. Por quê, né? É necessário concluir um pensamento, um conceito. Por que não deixar só no começo a ideia? Porque o processo é contínuo. Muito bem, peraí. Respondendo. Mas eu gostaria de saber as respostas das perguntas. Mas ele te fez para você essa pergunta. Porque... Muito bem. É difícil, né? Mas está aumentando a participação. Está com mais perguntas. Boa noite, professor. Boa noite, todo mundo. Meu nome é Lucas, sou docente de pedagogia. Eu queria te perguntar por que, na sua opinião, é tão necessário estimular os porquês da vida. Ótima pergunta. Como é teu nome? Lucas. Ótima pergunta é Lucas. Por que é tão necessário estimular os porquês? É isso, Lucas? Porque, se vocês têm alguma ideia, tentando não acabar com a curiosidade de Lucas, que é muito boa, tentem, por favor, não terminar. Eu acredito que manter o questionamento de toda essa roda de conversa faz com que nos tornamos, segundo Paulo Freire, considerações em torno do ato de estudar, sujeitos do ato de pesquisar, de estudar, e causa em nós autonomia. Fala para Shirley. Porque quando a gente acha que ele tem todas as respostas estão todas em nós. Só que a gente está acreditando que ele tem uma verdade única sobre tudo. Mas se eu quiser saber a opinião dele a respeito daqueles 100 dias lá que ele ficou fazendo lá no Paulo Freire lá. Mas aí é onde a gente fala que se ele responder a pincela, ele vai sempre te questionar. Muito bem. Quem por aí tinha uma pergunta?
A minha também é uma variação da pergunta do Ramon. Quanto esforço e, assim, a gente vai ter que ser questionador para sempre, como pedagogo. Quanto esforço, quanta rebeldia que a gente vai ter que sustentar para ser questionadora. Muito boa. Muito bom, porque eu estou exigindo agora a pergunta. Mas pode ser que isso requer muita coisa. Requer esforço, requer formação. Então, o que é necessário para manter esse questionamento? E mais ainda, se nós pensamos que ensinar, isso também é mais uma coisa que Paulo Freire diz naquele mesmo livro, Por uma Pedagogia da Pergunta. Paulo Freire diz: uma das coisas principais que qualquer prática pedagógica deveria fazer é ensinar a perguntar. E nenhuma prática pedagógica quase ensina isso. Agora, como alguém vai aprender a perguntar se nós, como educadores, não perguntamos? Como podemos ensinar a perguntar se não é perguntando? Como se aprende a perguntar se não é através do próprio perguntar? Ou seja, como podemos esperar gerar pessoas questionadoras, curiosas, críticas, se não propiciamos um espaço questionador e onde se façam perguntas mais que se respondam às perguntas que outros fazem? Percebem? Percebem o que eu estou querendo sugerir? Como a gente aprende a perguntar se não é perguntando? Se não é escutando perguntas? Às vezes, não aprendemos muito mais quando encontramos uma pergunta que quando alguém nos responde uma pergunta que tínhamos. Como se encontram as perguntas? Somos nós que encontramos as perguntas ou são as perguntas que nos encontram? Como se escutamos as perguntas de nossos colegas ou estamos só preocupados na resposta que vai dar o professor? Onde habitam as perguntas? Como encontrá-las? Como provocá-las? Que tal se vocês agora, se fazemos um pequeno exercício aqui, agora? Juntem-se ao que está sentado ao lado, aqui tem mais perto, e façam uma pergunta, qualquer pergunta sobre o que nós temos feito aqui até agora. Qualquer pergunta sobre o que nós estamos fazendo aqui. Dou uns 5 ou 10 minutos, pode ser? Aí se juntam a quem tem ao lado. A única tarefa é encontrar uma pergunta por dupla sobre o que nós estamos fazendo aqui. Uma única pergunta em comum. Bom, se você dá um ponto de vista, mas ao mesmo tempo se indaga, você não precisa de uma interrogação. Mas indagando é uma questão. Precisa de uma interrogação quando você indaga. Acredito. Lá em casa. Qual o objetivo? Sim, até igual Paulo, aquela pedagogia. É que eu tô levando essa capa, brincadeira. É mais ou menos o que ele tá falando. Isso tem muitos porquês. Acredito que os porquês têm que ser respondidos da forma
que ela entenda o porquê. Então, normalmente eu respondo com o porquê para ela. Dou a resposta para outra pergunta. Vira aquele círculo até chegar no consenso. Acaba que tem o consenso, mas o consenso é discutido. E principalmente a criança pequena, sempre o que é constante. Porque é constante na vida dela. Fica louco, né? Então, assim, às vezes você nem tem resposta para dar, você precisa gerar outro porquê para conseguir chegar numa resposta que seja plausível. Encontrando já a pergunta? Ixi, um bocado. Já? Ótimo aqui, ó. Já encontraram? Como? A pergunta dele foi ótima. Mas tem que ser uma dos dois. Você aceita? Mas você aceita dele? Sim, é ótima Eu já não lembro o que eu perguntei. Você se lembra? Você sabe que é muito bom. Porque se a resposta... Gente, vamos compartilhar as perguntas? A resposta está na pergunta, porque não perguntar de novo para ter outra resposta ou a resposta. O quê? Ele disse, se a resposta está na pergunta, porque não perguntar de novo para ter a resposta. Se a resposta... Aqui temos uma primeira pergunta. Tem um dilema aí. Atenção. Se a resposta está na pergunta, por que não perguntar de novo para termos a resposta? Ou seja, se fosse verdade e toda pergunta contém uma resposta, então será que para encontrar respostas é necessário perguntar de novo? Muito bem. Vamos caminhando por aqui. A pergunta de vocês. Pode ser qualquer pergunta, não se preocupe. Pode ser qualquer pergunta. A tua. Eu falo que ela falou. Ela falou que o que Paulo Freire traz a educação mais voltada aos adultos, né, como EJA, voltado mais para os adultos, de vez voltado mais à educação infantil. Ele fala da educação infantil, mas falando com os adultos, em vez das crianças. Então a pergunta seria, por que Paulo Freire se ocupou mais da educação de jovens adultos que da educação infantil? A teoria dele. Fala. Não, ele vai esclarecer. Por que o Paulo Freire, a teoria dele, se encaixa mais com EJA que no ensino infantil? Ótimo, uma ótima pergunta. Né? Por que a teoria de Paulo Freire se foca mais no EJA que na educação infantil? Muito bem. Aí tem pergunta? Nós focamos mais fazer uma pergunta sobre o que estava acontecendo aqui. Então a gente saiu mais dessa questão da experiência, né? Então a gente se perguntou do porquê do incômodo dessa quebra de modelo, né? A gente está acostumado com o palestrante falar e depois já deu as respostas. Então, por que do incômodo da quebra de forma? Muito bem, ótimo. E ele me fez lembrar que de fato não era sobre Paulo Freire a pergunta, mas não tem problema. Era sobre Paulo Freire também? Não, podia ser sim, porque de fato era sobre essa experiência e falamos de Paulo Freire. Sim. Mas essa pergunta é muito boa também, não é? Por que o incômodo? Porque essa experiência que não reproduz a lógica que criticamos, porque todos dizemos, não, viva a igualdade, não a educação bancária, não é verdade que alguém transmite e sabe e outro não sabe. Todos somos aqui super críticos, mas na hora de uma palestra, quando vem alguém e não faz a educação bancária, ficamos incomodados. Por quê? Porque nos incomoda uma atividade que a princípio tem mais a ver com o que nós pensamos que seja educação do que a que ficamos esperando mais caminhos e não nos incomoda, que é a que criticamos, uma palestra bancária. Por que esse incômodo? Muito boa pergunta, ótimo. Por aqui. A pergunta que ela fez foi... A pergunta é aquela, olha, desculpa, mas sempre a pergunta é outro que faz. Mas ele vai fazer entre dois e perguntar. Foi a troca. A troca, então a troca. A pergunta é que a troca, resultante da troca. Deixa eu só ler.
porque do Covid a gente esquece. Qual a postura de um professor se questionado em sala de aula por um aluno? Se ele devolve a pergunta, se ele responde a pergunta ou ele faz outra pergunta? Muito bem, então, quando um aluno nos questiona na sala de aula, o que devemos fazer? Responder a pergunta ou devolver com outra pergunta? Essa é a pergunta? Ótimo, muito boa. Mas fez uma sozinha? Sim, fez. Bom, eu gostaria de saber de você quais são os conceitos de Paulo Freire que você acha que na pedagogia as pessoas estão mais fazendo preparo, né? Fazendo? Preparo na pedagogia do ensino social. Para entender e lapidar a educação do ser humano, indivíduo, criança ou adulto, a gente tem que entrar no conceito da psicologia dentro do ensino social para entender o conceito, né? Certo. Então, a tua pergunta seria qual é a perspectiva de Paulo Freire sobre os conceitos psicossociais que deveríamos levar em consideração na pedagogia. Muito boa, ótimo. Também uma pergunta sobre Paulo Freire, mais do que sobre o nosso exercício. Tudo bem? Conseguiram uma pergunta? A gente fez sobre a mesma pergunta que a colega pensou, porque ele ocupava mais tempo, vamos dizer assim, para a educação de jovens e adultos do que a infantil. E a pergunta qual é? Então a gente tinha pensado na mesma que a dela, você queria... Por que você ocupou mais? Sim. Ok. Por aqui? Encontrar uma pergunta? A pergunta aqui é uma pergunta muito boa. É uma pergunta ótima. Ouviram a pergunta da colega? Não. A pergunta é por que eu não tenho pergunta nenhuma? É uma pergunta muito boa. Por que a gente não tem perguntas? Por que não perguntamos? É uma pergunta muito boa. Eu queria só resposta. Não responda. Se responde, fica sem pergunta. É uma pergunta muito boa para responder. Por que a gente não tem perguntas? Resposta. Aqui. Porque à medida que vamos ficando mais velhos, paramos de perguntar. Por que à medida que vamos ficando mais velhos, paramos de perguntar? Porque a idade é diferente. Aqui tem briga para fazer a pergunta. Boa. Porque eu acho que quando a gente traz uma pergunta da pessoa, da mesma forma que ela pode despertar a curiosidade, por que ela também pode ser desestimulante, sendo desanimador? É uma ótima pergunta. Não sei se prestar atenção, é uma ótima pergunta. Se eu entendi bem, sempre as perguntas estimulam a curiosidade? Ou pode ser que às vezes, como professores, devolvemos uma pergunta e na verdade desestimulamos a curiosidade? Ou seja, é só devolver uma pergunta? Ou depende de como devolvemos, depende de que pergunta? Parece que não é tão simples, não é simplesmente perguntar. Pode ser que uma pergunta, em vez de provocar a curiosidade, seja desestimulante? Uma ótima pergunta também. Boa noite. A gente pensa em duas perguntas. Por que a gente tem que partir do duplo? E por que isso, Tem cola, pergunta com cola. A curiosidade, ela é uma causa ou uma consequência da pergunta? Muito boa, gente. Essas duas perguntas são muito boas mesmo. Então, elas, a primeira pergunta, na verdade, deveria ser a primeira, não é? A primeira de todas, que ninguém fez até agora. Ninguém me perguntou por que tínhamos que fazer perguntas. Ou seja, por que temos que fazer perguntas? Todo mundo aceitou aqui docilmente que tínhamos que fazer, mas por que temos que fazer perguntas? É uma pergunta muito boa, que está muito próxima daquela pergunta dos colegas lá.
por que não temos perguntas? Porque parece que qualquer imposição é complicada. Seja uma imposição para fazer perguntas por fazer, ou a de não ter perguntas. E a outra pergunta... A pergunta era uma causa ou uma consequência da curiosidade? É muito ótima também. Porque, será que a gente é curioso porque pergunta? Ou será que porque pergunta a gente é curioso? Que coisa gera que coisa? Nós somos curiosos e por isso perguntamos? Ou nós, porque perguntamos, nos tornamos curiosos? É uma pergunta muito boa. O que alimenta quem? A curiosidade e as perguntas, ou as perguntas a curiosidade? Ou as duas? Pode ser as duas? Pode ser que as perguntas sejam ao mesmo tempo causa e condição da curiosidade? Ou seja, pode ser que as perguntas alimentem a curiosidade, mas também precisem de um pouco de curiosidade para poder existir? Será que um ou outro, ou pode ser as duas? Tudo bem? E por aqui? Tudo bem? Tem pergunta? Boa noite. O porquê a dificuldade de perguntar? Tudo bem. Por que as dificuldades de perguntar? Uma pergunta tem que ser importante, não é? Porque a gente tem dificuldade, isso está claro, mas a gente tem que saber por quê. A minha pergunta é por que... A sua só ou A minha pergunta. E sua? As perguntas. Ele diz as minhas perguntas. As perguntas têm dono? As perguntas são de alguém? A gente pode derrubar uma pergunta? Mas você não é sua pergunta. Então a minha pergunta? Não, a minha. É minha ou é tua? É minha. Vocês ouviram? Não. Ela estava querendo convencer de que a pergunta é minha e não é dele. Por que você não fala pra gente um pouco do Paulo Freire, a importância dele? E o impacto dele, que te inspirou, né? Nos seus trabalhos, no seu livro. Muito bem. Por que eu não falo da importância de Paulo Freire e a importância dele? Tá, vamos fazer uma exceção. Uma exceção agora, só 2 minutos. Isso não conta para ninguém. Apaga a filmadora. Vamos fazer uma exceção. Quem responde essa pergunta? Quem se atreve a responder essa pergunta? Por que eu não estou contando um pouco da importância de Paulo Freire, em geral, para a minha vida, o pensamento dele? Por que eu não respondo? Não? Alguém quer? Aproveitem. Temos a chance de responder uma coisa agora. Porque nós estamos vivendo Paulo Freire. Muito bem. Agora, proibidas as respostas, já não se pode mais responder. Acabou o minuto de sessão. Porque é tão importante escutar os questionamentos na coletividade. Por que é tão importante escutar os questionamentos na coletividade? Vejam uma coisa, sempre que a gente pergunta por quê, a gente afirma o que vem depois. Em geral, nenhuma pergunta é só uma pergunta. As perguntas sempre contêm afirmações. Quando a gente pergunta por que tal coisa, a gente afirma o que está depois e quer saber por quê, a causa, a razão disso. Então, quando a gente pergunta por que é importante escutar as perguntas coletivamente, vocês estão afirmando que é importante escutar as perguntas coletivamente e querer saber por quê. Assim como o Bruno perguntava anteriormente, por que é tão difícil perguntar? Ele pensa que é muito difícil perguntar, quer saber por quê? Ou por que é tão difícil manter um exercício. Muito bom. Mas percebam que é super importante quando escutamos uma pergunta, não só escutar o que a pergunta pergunta, escutar o que ela afirma. E é muito importante o que essa pergunta afirma. A importância de escutar as perguntas coletivamente. A rareza, porque poucas vezes fazemos isso. Não sei, vocês se já escutaram perguntas de vocês. Geralmente é um jogo unilateral que fazemos nas salas de aula. Também, por que fazemos esse jogo?
por que deixamos de escutar as perguntas coletivamente? Muito bem, por aqui. Boa noite. Então, não sei fazer essa pergunta, porque assim, ó, na verdade, é só uma reflexão. Pode falar? Pode falar. É porque assim, ó, você falou assim que a gente tem que saber o porquê, a gente tem que fazer os questionamentos. Mas, por exemplo, um exemplo meu. Antes da gente ir para a faculdade, eu não sabia que era Paulo Freire. Hoje eu sei, mas ninguém tem que ir da faculdade. Então, assim, para a gente poder ser uma pessoa que seja crítica, faça um questionamento ou uma pergunta, a gente tem que ter um mínimo de conhecimento, um mínimo de bagagem. Porque, por exemplo, a criança ela não tem nada, ela é, vamos dizer assim, crua, né? Ela vai ter aquelas perguntinhas, por que o sol? Por que da lua? Você vai explicar da melhor forma que você acha que vai caber dentro da realidade dela. Agora, por exemplo, eu hoje, se eu tenho uma pergunta, um questionamento, eu vou tentar procurar respostas, mas às vezes você me dando ela ou não, dependendo da sua explicação, mesmo assim eu não vou saber. Então, assim, como é que se diz? É difícil fazer a pergunta e é difícil, às vezes, não ter uma resposta. Por exemplo, seria fácil a gente imaginar essa palestra se tivesse começado da forma, vamos dizer, tradicional, né? Que a gente fala o contexto, depois a gente vem e faz a pergunta. Mas, como não teve essa forma tradicional, existe também essa ruptura, então a gente fica assim, como assim, por quê, entendeu? Assim, a gente não sabe se direcionar. E, às vezes, mesmo direcionado, a gente também se propõe a ir atrás daquilo ali. Não necessariamente precisa ser o começo, entendeu? Qual é a pergunta? Não tem pergunta? Tudo isso para dizer que não tem pergunta? Agora, você disse uma coisa que eu não acho que seja desse jeito, porque você disse assim, você para fazer uma pergunta precisa de conhecimento. Algum conhecimento. Sim, dependendo da pergunta. E depois você diz, por isso as crianças, como não têm muito conhecimento, perguntam, mas por que então as perguntas mais interessantes são as crianças que fazem? Não responda, fica pensando. A pergunta. Não fizeram pergunta? Quanto tempo? Acabaram de chegar agora? Elas chegaram agora. Ou seja, a roda começou agora? Elas estão começando. Começou agora. Começou agora. Percebam por que a gente não tinha começado? Agora acreditam em mim que a gente não tinha começado dentro? Desculpa, mas ainda bem que vocês chegaram agora. Porque eu tentei convencer-los que a gente não estava começando, porque só começaríamos quando estaríamos todos. E vocês são a prova de que a gente não tinha começado, só agora vamos começar, porque agora estamos todos. Não é? Então podemos começar agora? Muito bem. E se chegar, a gente começa de novo. Ou recomeça. Começamos de novo. Deixa eu ver que horas são. Temos ainda um pouquinho. Vamos começar de novo então? Por aqui. Por que? Por que o começo não traz respostas? Muito bem. Lembra que quando a gente pergunta por quê, a gente afirma o que vem depois. Ou seja, você está afirmando que o começo não traz respostas e quer saber por quê. Mas será que o começo não traz respostas? Podemos deixar essa pergunta? Será que o começo não traz resposta? E se não traz? Por que não traz? Mas então vamos começar de novo. Quem conta para os colegas o nosso começo? O que nós estamos procurando? Por onde queremos começar? Perguntando. Hein? A importância da pergunta. Nós estamos tentando, essa aqui é uma experiência sobre a importância da pergunta. O que é a pergunta? O que? Como? O que é a pergunta? O que é a pergunta? Isso é um lugar para a gente começar. A gente pensa que perguntar é importante. Lembramos de Paulo Freire, que dizia que um dos problemas principais da educação no Brasil é que é uma educação da resposta e não da pergunta. Porque ele pensa que tudo começa na curiosidade. E é a partir das perguntas
que expressamos a curiosidade e por isso temos que manter vivas as perguntas, para mantermos curiosos e não perder a curiosidade quando respondemos uma pergunta. Então fizemos alguns exercícios para tentar encontrar perguntas, porque vimos também que é muito difícil manter um exercício só com perguntas, porque muitos se queixavam, queriam respostas. Mas quando alguém responde, gente, isso é uma coisa muito boa. O que alguém responde quando responde? Não só responde uma pergunta, está dizendo que quem perguntou precisa escutar a quem responde, porque não sabe o que quem responde sabe. Ou seja, que transmite uma desigualdade. E a gente aqui queria experimentar um pouco de igualdade. Por isso que as perguntas ajudam, porque se todos perguntamos, não há ninguém por cima de ninguém. Todos queremos saber e por isso perguntamos. Então estamos escutando as perguntas. Ainda faltam tanto de pessoas que não colocaram a pergunta. Então, se vocês podem encontrar uma pergunta, muito bom. Uma curiosidade, é o que vocês queiram saber. E a gente está tentando aqui evitar responder. Algumas pessoas não gostam e saem correndo. Não tem problema nenhum. Vocês, se querem sair correndo, saem. Em qualquer momento não serão julgados. Ao máximo a gente ficará curioso. Por que será que eles foram embora? Porque era o último ônibus ou por quê? Vai gerar outras perguntas. Vai gerar outras perguntas. Então fiquem tranquilos. Mas eu acho que a gente tem pouco tempo, né? São 20 para as 10. A gente 10 minutos mais e terminamos. Olha, aqui vai acontecer uma coisa maravilhosa. A gente vai terminar antes de começar. É uma coisa, nunca devem ter experimentado isso. Por aqui. Perguntas? Nós ficamos nos perguntando por que a posição de quem aprende, quem está no lugar ali de aprender, é tão socialmente subvalorizada. Ótima pergunta, ótimo começo. Por que é tão desvalorizada a posição de quem aprende em relação com a posição de quem ensina? Por aqui? Você tem? Toda pergunta tem uma resposta? Muito boa. Muito boa. Toda pergunta tem uma resposta? Será? Ou seja, será que há perguntas que ninguém pode responder? Eu acho que tem. Como? Toda tem uma resposta? Mas Como saber se a resposta está certa ou errada? você está respondendo? Se está respondendo, se essa pergunta tem resposta, acabamos. E tem pergunta que tem mais de uma resposta, eu acho. Tem pergunta que tem mais de uma, tem pergunta que não tem e tem pergunta que tem infinitas. E como saber se a resposta está certa ou errada? Como saber se uma resposta está certa ou errada? Ou pode ser que uma pergunta esteja certa e errada ao mesmo tempo? Ou pode ser que algum pense que uma resposta está certa e outro pense que está errada e os dois tenham razão? Sim. Ele fugiu. Você acha que me enganou? Você acha que me enganou, mas não me enganou nada. Eu estava te olhando aqui, estava te tranquila, não faça isso. Ele achava só porque se movia 5 cadeiras que não ia perceber que estava fugindo. Tá? Se a resposta é o fim, por que essa ânsia pelo fim? Super obrigado. Pergunta maravilhosa. Vejam como as perguntas vão crescendo, vão tendo uma densidade. O que revela nossa ânsia da resposta? Será que revela uma ânsia pelo fim? E o que revela essa ânsia pelo fim? Isso tem a ver com alguma pulsão de morte e não de vida? Mas essa questão do fim seria para novos começos, para novos porquês? Essa é a questão do fim. Então a gente tem resposta para estabelecer novas perguntas.
Ótimo. Então, será que uma maneira de terminar é com novos começos, com novas perguntas? Será que o que permite aprender não é terminar um começo, mas encontrar outros começos, novos começos? Será que a educação como uma aventura de aprendizagem é sempre tentar começar? Por isso Paulo Freire dizia que estava sempre nos começos, porque estava tentando evitar o fim e recomeçar sempre a perguntar. Ótimo. O que mais? Por aqui acho que não gostaria. Aline, ele... Por que, quando perguntamos, direcionamos diretamente a você e não perguntamos para todos? Ótima pergunta. É uma pergunta chamada de atenção. Tem perguntas que são convites, perguntas que são chamadas de atenção. Por que a gente pergunta para você e não perguntamos entre nós? O que isso diz sobre nós? Mostrar uma pergunta? Está procurando? Boa noite a todos. O que Paulo Freire define como pedagogia da pergunta? Uma pergunta sobre a pedagogia da pergunta. O que Paulo Freire pergunta? Há uma pergunta prévia. Às vezes há perguntas que estão antes de outra, porque uma pergunta que estaria antes dessa seria: é possível definir uma pedagogia da pergunta? Se é possível, qual seria essa definição? Mas tem que ser possível. E se não é possível definir uma pedagogia da pergunta? Como você sabe que é possível? Não é uma pergunta. Você tem uma pergunta? Tem. Pergunta? Meu nome é Luiz. O povo argentino consegue ver Paulo Freire como aqui no Brasil? Isso é bom responder. Paulo Freire é muito mais admirado e amado fora do Brasil que dentro do Brasil. As críticas que se fazem aqui é muito difícil ouvi-las fora. Na Argentina, então, é super. A Argentina só tem problema com o Brasil no futebol. Depois é muito difícil. E aqui? Quando eu vim aqui hoje, eu não imaginei que essa roda de conversa aqui ia gerar em torno dos portugueses, né? Mas a gente sabe que o Paulo Freire foi perseguido no tempo da ditadura, depois conseguiu vencer, né? Foi aclamado, proclamado e conseguiu introduzir suas obras aqui no Brasil, né? Primeiro lá fora, depois conseguiu entrar aqui. E hoje em dia, as obras delas, a obra do Paulo Freire está sendo perseguida e quem segue o Paulo Freire está sendo perseguido. É possível desconstruir o que o Paulo Freire construiu aqui para a gente? Gabriel, ótima pergunta. E a gente vai ter que ir fechando por causa do horário. É uma ótima pergunta do Gabriel para ele. Uma para o começo. Por que é tão difícil transgredir? Por que é tão difícil transgredir? É uma pergunta para... Bom que as perguntas ficam, e a gente fica pensando nelas, e cada um vai pegando as que vai encontrando com mais sentido. E eu estava falando que a pergunta do Gabriel é super importante porque é uma pergunta sobre o momento atual, sobre a ditadura, sobre... Você sabe, Paulo Freire, isso é uma coisa impressionante no Brasil. Paulo Freire foi preso por coordenar um plano nacional de alfabetização. É uma coisa que a gente ainda não pensou bastante. Paulo Freire foi preso por coordenar um plano nacional de alfabetização. Vocês devem saber, em 1964, Brasil tinha 40 milhões de analfabetos.
40 milhões de analfabetos, a metade da população. O Plano Nacional de Alfabetização, Paulo Freire fez uma primeira experiência em Angicos, 300 adultos em 40 horas. Muito bem sucedida. O Plano Nacional de Alfabetização iria alfabetizar 5 ou 6 milhões de pessoas no primeiro ano. A ditadura cancelou o plano, colocou Paulo Freire na cadeia e depois teve que pagar com 15 anos de exílio por coordenar um Plano Nacional de Alfabetização. Isso é uma ditadura. E os inimigos, como falou Gabriel, os inimigos de Paulo Freire são os mesmos que hoje criticam, declaram Paulo Freire inimigo da educação brasileira, porque são inimigos da alfabetização do povo. São pessoas que precisam um povo iletrado, um povo analfabeto. Então é super importante a pergunta do Gabriel, e eu espero que aqui vocês não tenham encontrado resposta nenhuma a essa e a outras perguntas, mas tenham encontrado inspiração, curiosidade para novas perguntas e para pensar várias perguntas que aconteceram aqui. Por que perguntamos tão pouco? Por que não nos atrevemos a perguntar? Talvez essa história da ditadura nos ajude a entenderla, porque nós somos produto de nossa história, nossa cultura, nossa educação. Então, tomara vocês encontrem inspiração para pensar nas perguntas e para se perceber como sujeitos de pergunta. E que, sobretudo, precisamos perguntar cada vez mais e entre todos e juntos, até com os que chegam quase no final, para poder começar e encontrar perguntas que por nós mesmos não encontraríamos. Porque se vocês percebem, olha a riqueza das perguntas que pudimos compartilhar perante uma visão única que um professor sábio daria, a importância de escutar as perguntas. Por que não escutamos as perguntas? A próxima, recomeçamos por aí e continuamos. Com a viagem. Como é que foi a viagem?